Eu entrego a vida do teu filho em tuas mãos. Pai, como um rio de água da vida, Senhor, a tua palavra possa fluir, Senhor, da boca do teu filho nesta manhã. Pai, que nosso Pai amado, Pai querido, a tua palavra diz: Senhor chegou naquela festa e disse: quem tem sede, vem a mim e beba da água da fonte da vida. Meu Senhor, que essa água nesta manhã venha jorrar através da vida do teu filho, Senhor. E Pai, que a nave da igreja esteja propícia, Senhor, a se alimentar, ó Pai amado, Pai querido, desta água tão saudável. Obrigado, Senhor. Eu abençoo o teu filho com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. Coisa boa é ficar na presença de Deus, né, irmão? Glória a Deus. Não dá vontade de não sair nunca mais. Não vou mais trabalhar, não vou fazer mais nada. Vamos ficar aqui de vez. Pode quebrar meu celular mesmo. Glória a Deus. Com certeza é o Senhor agindo no nosso meio. A nossa irmã Andresa acabou de falar conosco sobre identificarmos a doença. Eu também recebi um tema seguindo nessa linha, como ela mesmo já falou, e o tema que me foi concedido é conhecendo o médico dos médicos. Amém? Você pode anotar aí, você que estiver anotando. Glória a Deus. Conhecendo o médico dos médicos. Pode parecer que é um tema fácil e com certeza a resposta seja óbvia para nós, mas eu tenho certeza que o Senhor tem algo para tratar conosco em cima desse tema hoje. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Isaías 53. Nós vamos ler do 3 em diante. Amém? Isaías 53, do 3 em diante. Que diz assim a palavra do Senhor: Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou suas feridas fomos sarados. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós já sabemos que, conhecendo o médico dos médicos, nós não temos dúvida de quem seja o médico dos médicos. Quem é o médico dos médicos? Fala mais alto, igreja. Amém. Jesus é o médico dos médicos. E Jesus, ele não só é o médico dos médicos, como Jesus, ele é tudo na nossa vida. E isso não é uma palavra qualquer, simples, não. Jesus é tudo na nossa vida. Jesus, ele tem que ser tudo na nossa vida. Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Jesus tem que ser o motivo da nossa vida. E para nós entendermos isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história que precede o que Jesus fez por nós. Nós sabemos muito bem, e eu não vim aqui dar aula de escola dominical, sabemos muito bem que Adão pecou e por causa do pecado do homem, o homem colheu o fruto do seu pecado.
Só que dentro dessa história, a gente precisa saber que o que Adão fez, o nosso pecado, porque Adão nos representa como homens pecadores, o que Adão fez não se tornou grande pela atitude em si. Não foi o tipo de pecado de Adão que trouxe a separação do homem com Deus, a ira de Deus, a insatisfação de Deus com o homem. Porque naquele momento Deus não estava avaliando o tipo de pecado, o tamanho do pecado de Adão em si. Se foi algo contra uma pessoa, ou contra duas, ou contra três, não. O que Adão inaugurou, e é o que a pastora sempre ensina na igreja, que todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra Deus. Não se tratava do tipo de pecado de Adão, se tratava da santidade de Deus. Não era o que Adão estava fazendo em si, mas é porque o que ele fazia, e o homem foi feito para se relacionar com Deus. Homem, Deus, adoração, o Senhor os visitava. Deus completamente santo. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele não tem santidade na sua existência. Deus, ele não tem atitudes santas. Deus, ele é santo. De um lado está Adão pecando, e no mesmo relacionamento está Deus com toda a sua santidade. Não, Deus se diferencia do homem porque nenhum homem tem poder para dizer que é santo. Todo santo em si mesmo. Nenhum homem tem poder para poder falar, olha, eu sou a santidade. Não. Mas o Senhor, ele é completamente santo. Assim como a gente fala que não existe sombra de variação para muitas coisas, assim como a gente tem certeza que Deus é amor, isso é muito ouvido. O problema entre Adão e o Senhor era o tamanho da santidade de Deus. Deus não coloca em jogo a sua santidade. Se Deus continuasse lidando com Adão como se nada tivesse acontecido, Deus estaria negando quem ele é, não o que ele gosta, não o que ele acha certo, não o que ele tem como opinião para o homem, não. Deus negaria quem ele é. Deus não tinha como continuar lidando com Adão como se nada tivesse acontecido. Sabe por quê? Adão feriu a santidade de Deus. Adão encostou no que existe de mais santo no universo, que é o próprio Deus. A Bíblia diz que imediatamente o Senhor se vira para Adão, fala para ele os frutos daquilo que ele faz, daquilo que ele fez. Interessante, hoje até preguei lá na igreja isso uma vez, que quando Jesus ele quer enfatizar alguma coisa, o que ele fala? Em verdade vos digo. O que isso quer dizer? É sério o que eu estou falando. Deus é tão santo que os próprios anjos que estão diante dele, eles não falam só santo, eles falam santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A santidade de Deus não é simplesmente um objeto da pregação humana. A santidade de Deus não é algo bonito de se falar. A santidade de Deus é a essência daquele que te criou e que te formou. Deus é santo. E a gente precisa olhar para isso com o máximo de seriedade. Porque tudo isso só aconteceu porque mexeram com a santidade de Deus.
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, Adão está errando, ele colheu os frutos sim, ele padeceu por isso sim, mas o resultado mais triste dessa história é olhar o Criador, olhar o Senhor triste, porque o homem desonrou a sua santidade. Santo é o Senhor dos exércitos. A nossa geração não está preocupada com a santidade do Senhor. Jesus não fez Deus deixar de ser santo. Jesus não escondeu a santidade de Deus. Deus é todo santo. Jesus é todo santo. O Espírito de Deus é santo. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor dos exércitos. E diante disso, irmãos, o homem, ele colhe o fruto do seu pecado contra a santidade de Deus. Qual é o estado do homem? Um estado de rebelião contra Deus. Não existem muitos louvores que cantam isso, mas tem um recente que a gente tem até cantado bastante, que ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Isso nunca mudou. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O homem recebe o fruto do seu pecado. O que acontece com o homem? Separado de Deus. O homem perde aquela liberdade que ele tinha no jardim. O homem perde aquele, como a gente diz, né? O tete a tete com o Pai. O homem se esconde de Deus. Como é que pode o ser mais amado da terra se esconder daquele que o ama? Porque ninguém te ama como o Senhor te ama. Ninguém nos ama como o Senhor nos ama. E como eu tenho certeza que esse amor é o mais infinito do mundo, e me escondo dele, porque eu sinto o cheiro da santidade indo de encontro ao cheiro do meu pecado. Eu sinto o cheiro da glória da santidade de Deus vindo de encontro ao cheiro do meu pecado. Adão se esconde porque o pecado ele não se associa com a santidade de Deus. O homem perde o livre acesso ao Senhor. O homem, ele dá legalidade ao diabo, porque quando o homem se associa ao pecado, ele está dando uma brecha para o diabo na sua vida. O homem coloca o diabo num trono que não é dele. O homem dá ao diabo, entrega a ele o governo que não é dele, por se entregar ao pecado. O homem enferma na sua alma. O homem enferma no seu corpo. O homem que foi feito para ser eterno passa a ter data de validade da terra. O corpo do homem padece por causa do pecado. A alma do homem adoece por causa do pecado. A conta chega porque feriram a santidade de Deus. E o homem, ele trilha para um caminho de condenação eterna. É a alma enferma. É o corpo padecendo em suas enfermidades até a morte. É a certeza de que em si mesmo não tem salvação. E se continuar assim, é condenação eterna. Esse era o diagnóstico. Andresa está falando de consultório e eu vou entrar no mesmo mistério que ela, na consulta, né? Esse é o diagnóstico.
conhecendo o médico dos médicos. Chega o homem diante do Senhor, incapaz de resolver o problema da sua alma, o problema do seu corpo, e incapaz de resolver a sua pendência eterna com o Senhor. Esse é o diagnóstico. A Bíblia diz que o Senhor olha para isso, vê o homem se afundando, nem um pouco preocupado com aquilo que já estava decretado sobre a sua vida, que era condenação, o homem andando nos seus próprios desejos. O Senhor olha para essas almas enfermadas, condenadas, e Ele receita um remédio, sim ou não? Não. Ele não dá uma instrução, não ia ser suficiente. Ele não aconselha porque não ia resolver. Não ia resolver. Não tinha condições, porque Deus é todo santo e o homem pecou, foi contra Deus. O que o homem pecador pode oferecer para aplacar a ira de um Deus santo? Nada. Porque Deus é santo, o homem pecador, que Jesus ia falar, faz isso que vai resolver. Não tinha como. O homem já nascia, já era concebido em pecado. O homem já nascia concebido da sua mãe em pecado, sem condições de resolver. Isaías 53, versículo 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O médico dos médicos chega na consulta e fala assim: olha, me passa a tua enfermidade, me passa a tua enfermidade. Ele nos substitui, Ele não nos receita a cura. Ele não fala assim: olha, faz isso, 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 não. Ele fala: olha, eu vou descer da minha glória e esse mal que você tem que pagar, eu vou pagar por você. Eu vou pagar por você. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele não receitou, Ele não aconselhou, Ele assumiu a tua dívida. Ele assumiu o teu pecado. Ele assumiu a tua traição. Ele assumiu o castigo que era determinado por Deus. Ele substitui o homem. E ao invés de toda a humanidade pagar pelo que fez com a santidade de Deus, o Filho de Deus desce da sua glória. O Pai o envia e entrega. A Bíblia diz que Ele deu, Ele entregou. Ele não falou assim: vai lá, mas talvez eu te puxe, Jesus. Não, vai lá e talvez eu fique de olho em você. Não, Ele deu. Jesus foi dado pelo Senhor. O Senhor, Ele deu seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus te substituiu, Jesus me substituiu. Nenhum médico tem poder de fazer o que Jesus fez por nós. É por isso que eu começo dizendo que Jesus não é parte de nada. Jesus não é uma peça do culto. Jesus não é um ensinamento bom para o filósofo. Jesus, Ele é o Filho de Deus que morreu e se entregou em seu lugar e em meu lugar. Sem Ele é morte e condenação eterna. Ele não é parte, Ele é tudo. Ele não faz um pouco, Ele fez tudo.
Ele não fez um bocadinho, não. Ele fez todas as coisas. E é por isso que Ele tem que ser tudo na sua vida e na minha vida. Tem gente, irmão, que a gente faz assim, olha. Está aqui a missionária Cláudia. Missionária, eu quero te ensinar a andar até lá. Eu vou um pouco contigo, mas depois tu vai sozinho. Jesus não fez isso não. Jesus não fez isso não, porque a gente não ia aguentar não. Ele não começou o trajeto da cruz e parou no meio do caminho não. Ele não deixou que a gente passasse por nada que iria acontecer com todos que traíram a santidade de Deus. Quem pagou foi Ele. Toda a ira de Deus foi derramada sobre Ele. Ele pagou todo o preço por amor a mim e a você. Toda a santidade de Deus foi saciada na entrega de Jesus. 3 vezes santo. 3 vezes santo. Ele se colocou em nosso lugar. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Interessante que essa palavra, quando nós lemos a história bíblica, enquanto Jesus chegou na terra para nos substituir, Ele não teve apoio para que o seu ministério chegasse até o final. Muito pelo contrário. Os homens debocharam dele. Jesus pagou e pagou sozinho. Jesus pagou, como Mateus pregou na igreja quinta-feira, ensinando. Jesus pagou sendo chamado de Beelzebul. Ele pagou sendo cuspido. Ele pagou recebendo vinagre na sua boca. Ele pagou com uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Ele pagou sendo rejeitado por aqueles pelo qual Ele veio salvar. Ele não teve apoio. Ele não teve ninguém que compreendesse. Pouquíssimos. Você olha a Bíblia, olha os Evangelhos, é um ou outro que entende que verdadeiramente Ele era o Messias, enviado para salvar. Mesmo assim, Ele não parou. Jesus substituiu o homem. Interessante é que durante toda a Bíblia o Senhor faz muitas coisas só com o poder da sua palavra. A lua, o sol, haja. Os animais, haja. Separação dos mares, haja. Toda vez que o Senhor queria que algo acontecesse, bastava uma palavra do trono da tua graça e da sua graça, do trono da glória, e já resolvia. O haja do Senhor fez muitas coisas na história da humanidade, mas quando o assunto foi a redenção do homem, não foi através do haja que o Senhor te salvou e me salvou. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, e vimos a sua glória. Não foi com haja que Ele te salvou, não. Ele veio em carne. O Verbo desceu e habitou entre nós. Ele não receitou lá de cima. Muitas coisas Ele resolveu com haja, mas a tua salvação foi com sangue. A tua salvação Ele veio
para passar pelas dores que ele tinha que passar. Ele veio para sentir os desejos que eu e você sentimos. Ele veio para ser tentado pelo diabo e mesmo assim foi fiel até a morte. Não foi usando o seu poder que ele te salvou e ele me salvou. Foi se sacrificando que ele te salvou e ele me salvou. Não foi usando da sua autoridade de Deus, mas foi se colocando como sacrifício por expiação do meu e do seu pecado. Aleluia, meu Deus. É por isso que nós temos que amar a Jesus. É por isso que Jesus não pode sair da boca do pregador. É verdade. É por isso que o culto é a Jesus. É por isso que as coisas financeiras se rendem quando a gente olha para Jesus. É por isso que a nossa vida deixa de ser preciosa quando a gente olha para Jesus, porque é Ele que deu a sua vida para que eu e você pudéssemos ter vida nele. É por isso que nós precisamos entregar, irmãos, sem perguntar por quê. Porque nós não fizemos nada. Ele fez todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente para os séculos dos séculos. Ele pagou todo o preço e se colocou no meio, no seu lugar. Ninguém poderia fazer isso por nós, irmãos. Ninguém poderia fazer isso por você. Agora eu te pergunto: Jesus merece a resposta que nós temos dado a Ele? Jesus merece o posicionamento que nós temos estado diante dele? Jesus merece essa questão de poucas coisas que a gente tem feito? Quando a gente olha para o que ele fez, irmãos, sabe por quê? Os nossos cultos, nós estamos acostumados a olhar para as bênçãos que Deus nos deu. Os nossos cultos, eu falo isso numa igreja no geral, nós estamos acostumados a olhar para o que Deus pode fazer na nossa família. Mas eu quero te dizer uma coisa: olhar para a parte de quem Jesus é não vai nos fazer estarmos na posição de servos fiéis, porque Ele não é em parte. E Ele não se entregou em parte. Nós precisamos olhar para o Jesus que abençoa, mas nós também precisamos olhar para o Jesus do Calvário, que morreu e se entregou por nós. Sabe por quê? A nossa vida cristã está muito barata, mas ela foi paga com preço de sangue. Ela foi paga com alto preço, como diz a palavra, com alto preço. E nós precisamos valorizar isso na nossa vida. Verdade, meu Deus. Foi por amor e foi caro a cura que nós viemos aqui receber nesse lugar. Foi por amor e foi caro. Quando alguém fica parado diante da oportunidade de receber cura, ele está rejeitando alguém que morreu no lugar dele. Quando alguém não se movimenta nem para receber cura, ele está desprezando alguém que não saiu da cadeira, não, saiu do trono para te salvar. Abriu mão de toda sua glória para me salvar e para te salvar. Quando a gente faz jogo duro, irmãos, a gente está rejeitando o maior amor provado da terra, comprovado. Está aí, ó, vê o que eu fiz. Somente crê e será salvo. Jesus nos substituiu. Não foi com haja. Ele veio em carne. Aleluia. Jesus, capítulo 5, versículo 5, você não precisa ler, senão senão vai dar ruim. Jesus foi transpassado. O que Jesus passou? Porque é necessário
nesse dia, o que o Senhor quer hoje é que a gente valorize, porque está muito barato, eu repito isso, que a gente olhe com o valor devido o que Jesus fez por nós. Jesus foi transpassado, Jesus foi humilhado, irmãos, muito humilhado. Jesus desceu sabendo que seria humilhado. E tudo que Jesus sofreu, ele não sofreu na posição de Deus. Ele sofreu como homem. Ele sofreu ficando triste. Ele sofreu magoado. Ele sofreu vendo aqueles que ele estava se entregando para salvar, zombando dele. A Bíblia é bem clara que ela diz que os soldados, enquanto o esbofeteava, zombava dele. Quem aguenta isso, irmãos? Por muito menos a gente entorna o balde, por muito menos a gente quer sair da igreja, por muito menos a gente abandona o ministério, por muito menos a gente abandona Jesus. Mas ele não. Ele aceitou ser esbofeteado e ao mesmo tempo zombado, para que eu e você pudéssemos ter salvação. A Bíblia diz que ele foi esmagado. Quando Isaías escreve isso, Isaías está tentando se esforçar um máximo para nos ensinar um pouco do que Jesus passou. Ele foi esmagado por causa da minha e da sua transgressão. Ele foi ferido. Ele foi pisado. Ele foi humilhado por causa da minha e da sua transgressão. E o principal, no versículo 5 diz assim: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Quem crucificou Jesus, irmão, tem identidade, tem endereço, tem nome. Nós fomos responsáveis por isso. Os homens foram responsáveis por isso. É verdade. É hora da gente parar de se achar muita coisa enquanto servo de Deus e olhar um pouquinho que a responsabilidade é nossa. Não dá para eu preparar uma mensagem dessa e ficar nem de pé, irmãos. É difícil, vocês não têm noção de como é difícil. Muito, muito, muito difícil. Por que não? Isaías está escrevendo, mas não está cinzentando, não. Foram as nossas transgressões. Não está falando de Barrabás só não. Não está falando de Judas só não. Está falando do Eli Vinícius de Souza. Está falando de você. Está falando de mim. Foram as nossas transgressões e as nossas iniquidades que o fizeram ser esmagado, que o fizeram ser ferido. Foram as nossas transgressões. Não foi daquele cara da favela só não, foi a tua também. Meu Deus! Não foi daquele só que saiu na reportagem que matou tantas pessoas, não. Não é só daquele homem que entrou na escola e matou um monte de criança, não. Foi por causa das nossas transgressões. Não há um justo sequer. Não há um sequer, diz a palavra de Deus. Não há um sequer. Nós fomos responsáveis. E mesmo assim, ele se pôs na posição de médico para se preocupar em curar as minhas e suas enfermidades. A Bíblia diz que Jesus passou pelo que ele passou e foi o diabo derramando o que ele tinha para derramar na vida de Jesus. Sim ou não? Não. Isaías 53, 10. Não, perdão, Isaías 53, 6. Todos nós
andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho. O que diz a parte B? Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A confusão que Adão começou e que nós demos continuidade. O pai teve que cobrar o filho. Não foi só fácil para Jesus, não, irmão. O pai teve que ver o filho pagar por algo que ele não fez. O pai teve que ver o seu único filho primogênito passando por aquilo ali, e ele mesmo teve que aplicar a sentença naquele que também era santo. Jesus passou por aquilo tudo, e quem orquestrou para que pudesse ser sanada e pagada a dívida foi o próprio Senhor. O Senhor permitiu que o seu filho passasse por tudo aquilo. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 10 do capítulo 53. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo sofrer. Você percebe o que estava guardado para você? Você percebe a sentença que estava no teu RG? Você percebe a sentença que era para mim, para você? O Senhor tira da nossa conta. Jesus assume voluntariamente. E ao Senhor, Ele se agrada quando fala isso. Não é de felicidade, mas o Senhor satisfaz a necessidade de justiça na vida do seu filho, porque Ele é santo, irmãos. O mesmo Deus que é todo amor, o mesmo Deus que é todo santo, é o mesmo Deus que é todo justiça. E se tinha uma dívida, ela precisava ser paga. Quem pagou foi Jesus. O Senhor satisfaz toda a necessidade de justiça através do sacrifício de Jesus. Ele se agradou em esmagá-lo, fazendo sofrer. O Senhor fez isso. Você pode declarar isso? O Senhor fez isso. É Deus sofrendo? É o Filho de Deus padecendo? E a igreja não pode andar como se não valeu a pena nada daquilo que passou. Foi um sacrifício muito grande. A gente fala de Jesus como médico dos médicos, mas a gente precisa colocar Jesus no lugar que é dele, que é no centro da nossa vida, no lugar de honra, no trono da nossa vida. Ele é quem decide, Ele é quem manda. Ninguém aqui tem direitos diante do Senhor. Ele é dono da tua vida, Ele é dono da sua família, Ele é dono do teu dinheiro, Ele é dono do teu casamento. Ele é Senhor dos teus pensamentos, Ele é Senhor dos teus sonhos, porque Ele pagou pela tua vida. Ele pagou pela tua vida com sangue, para que aqueles que outrora estavam enfermos, separados de Deus, com a alma separada, sofrendo, enferma, e aliançados, dando poder ao diabo, pudessem receber misericórdia e receber salvação eterna. Ele é dono de tudo, irmãos. Por isso que quando a gente dá uma aula, Mateus, e fala que a igreja ela é cristocêntrica, é porque tem que ser mesmo. Não é opcional, não. É porque sem Jesus não tem nada. Sem Jesus tudo é morte. Sem Jesus tudo é condenação. Sem Jesus, porque a gente lê João 3,16. Não nem ler não, mas vamos lá rapidinho, que eu estou no privilégio de ter mais tempo que os outros. Vamos lá.
Me ajuda aí, gente. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos pular para o 18 agora. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Quando eu digo para você que não é opcional Jesus na nossa vida, é porque sem Ele o homem já está condenado. Sem Jesus já é morte garantida. Sem Jesus já é condenação eterna. Sem Jesus é atestado de enfermidade para a morte. Sair do consultório sem trocar de fardo com o Senhor e ficar ali pertinho dele, meter o pé, não quero saber de Jesus, pode até sair, meu filho, mas você está rejeitando o meu sacrifício por você. Jesus não é opcional para quem quer salvação, não. Sem Jesus é condenação. Sem se render é eternidade colhendo aquilo que Adão começou a plantar e a gente tem dado continuidade muitas das vezes. Só Jesus tem poder de nos livrar da condenação eterna, porque Ele conquistou isso na cruz. Vamos voltar para Isaías. E eu estou terminando. O próprio Senhor fez isso. O que Jesus fala quando Ele está na cruz? Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai, naquele momento, o deixou para passar o que Ele tinha que passar. Era o Senhor fazendo o Filho pagar pelo nosso preço. Tem gente aqui, irmão, que nunca foi desamparado por Deus e vive se queixando de ser desamparado por Deus. Quem foi desamparado por Deus naquele momento foi Jesus, para pagar o meu e o teu pecado. Naquele momento, o Pai não podia fazer nada por Jesus, porque era a hora da conta ser paga. E Ele grita: Eli, Eli. Isso prova a dor no coração humano de Jesus, porque estava doendo. Naquele momento, Jesus queria que o Pai o ajudasse de alguma maneira, porque estava muito difícil. E Ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está sentindo a falta do Pai, está sentindo o preço e o peso do sacrifício que Ele fez no meu e no seu lugar. E Ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Não foi fácil a cura que está sendo derramada nesse lugar aqui na tua vida. Não foi barato o que nós viemos declarar aqui e tomar posse da nossa vida. Não foi do nada que Deus ficou bonzinho de um dia para o outro e Deus era mau e ficou bom e agora a gente tem. Não! Foi com preço de sangue, foi se sentindo abandonado, foi não tendo apoio de ninguém, que Jesus pegou a minha e a sua enfermidade e levou sobre si. É no Calvário, irmãos, é olhando para o Calvário, que a gente vai valorizar o que o médico fez pelas nossas vidas. Para de olhar para o que você está olhando aí, irmão, que está dando. A gente olha para muitas coisas que nos dá vontade de parar. Mas quando a gente fita os olhos em Jesus, como Pedro fitou naquele dia, viu o inocente padecendo por ele, se viu traidor, chorou amargamente, aproveitou a oportunidade e se tornou um dos maiores apóstolos na palavra de Deus.
receber, saber quem é o médico dos médicos. É bom e ao mesmo tempo é muita responsabilidade. Porque ninguém, quando estiver diante dele, vai poder dizer que não sabia. Vai ter um dia, irmão, que a gente vai chegar diante dele e vamos ter que dizer para ele, ou se alegrar, ou infelizmente sofremos a condenação daqueles que desonraram o seu nome. Jesus passa pelo que tinha que passar. Tem quanto tempo que eu estou pregando? Pode ir. Tá. Jesus passa pela condenação que tinha que passar. Mateus 28, versículo 16. Diz assim: essa parte que nós vamos ler agora já é após o que Jesus conquistou na cruz. Jesus passou. Jesus foi crucificado. Jesus sentiu o Pai longe dele. Jesus falou: está consumado. Jesus, inclusive, intercedeu por aqueles que o estavam crucificando, dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso é mais uma vez a prova de que quando a gente entrou no consultório de Jesus, ele já sabia que nós não tínhamos condições de resolver o nosso problema. A graça e a misericórdia dele era tão grande que ele virou para o Pai e intercedeu por aqueles que o estavam crucificando. Jesus passa pelo que ele tinha que passar. Jesus morre. Acontece um terremoto. O véu do templo se rasga de cima a baixo. As pessoas que estavam em volta, o centurião, se eu não me engano, vê aquilo, terremoto, e fala: rapaz, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Porque a natureza reagiu àquela injustiça e ao mesmo tempo era necessário que aquilo acontecesse para que o véu do templo fosse rasgado, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. E a Bíblia diz que o Senhor, ele começa a fazer algumas aparições após a sua ressurreição. Para quem chorava, quando ele encontrou, ele falou: a mulher, não chore, está chorando a morte daquele que vive. Começou a trazer bálsamo para aqueles que estavam desesperados, porque a vida de Jesus após o sacrifício é bálsamo para a nossa vida. E no versículo 16, para eu terminar, porque eu só tenho 10 minutos, diz assim, capítulo 28 de Mateus 16: os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia! Jesus cumpre o sacrifício. Jesus morre naquela cruz. Jesus padece calado como uma ovelha muda levada ao matadouro. Jesus paga a conta. Jesus vence a morte. E ele agora chega para os discípulos e fala o seguinte: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu tomei de volta aquilo que vocês perderam. Eu tomei de volta aquilo que vocês rejeitaram. A morte que vocês atraíram para a vida de vocês, eu venci. E assim como eu triunfo no céu, eu também triunfo na terra.
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Que Ele tem poder para curar a enfermidade no corpo de qualquer pessoa, porque Ele pagou o preço. Não tem dívida. Se está em Jesus, Ele tem poder para curar a enfermidade. Ele está dizendo o seguinte: olha, a dívida que vocês tinham, as enfermidades espirituais, a separação que vocês estavam entre o Pai, acabou. Aquele que está em mim, eu sou o novo e vivo caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vitória de Jesus destruiu aquilo que Adão tinha conseguido no Éden. Porque assim como por um homem entrou um pecado no mundo, também por um homem veio salvação para a glória de Deus. Jesus está falando: olha, eu venci e o Pai me deu toda a autoridade nos céus e na terra. Agora vocês têm livre acesso ao Pai através de mim. Jesus, quando diz que tem autoridade, que toda a autoridade foi dada a Ele nos céus e na terra, Ele está dizendo que o diabo não tem poder sobre aqueles que confessam o seu nome. Jesus está dizendo: olha, vocês se venderam, mas eu fui lá e comprei vocês com sangue. Eu tenho poder sobre a vida de todos aqueles que creem no meu nome. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Aquilo que o pastor falou aqui, deixa para trás o que passou. O diabo não tem poder de te acusar. O diabo não tem poder na tua vida, porque o médico dos médicos tem poder para te perdoar. Tem poder para deixar para trás aquilo que já se foi. Não é autoritarismo de Jesus te perdoar. Não é o poder de Deus do nada, sem critério nenhum, não. Mesmo Ele sendo poderoso, Ele pagou o preço de sangue. É justo no céu, é justo na terra, é justo no mundo espiritual, é justo, é legítimo, porque o preço foi pago e nós em Jesus temos direito do perdão para a salvação. Jesus está dizendo: olha, eu tenho autoridade para perdoar aqueles que estão condenados. E o principal de tudo, irmãos, Ele tem autoridade para salvar aquele que havia perdido. No nome de Jesus, todo aquele que crê e confessa esse nome será salvo para a eternidade. No nome de Jesus tem cura no corpo. No poder de Jesus tem cura na alma. No poder de Jesus tem cura para a eternidade. Porque Ele é Deus de poder e Ele reina nos céus. Ele triunfou nos céus e triunfou na terra. Não é assim que a gente canta? Triunfaste nos céus, não é? Nos céus e na terra Ele triunfa. Então nessa tarde, irmãos, é hora da gente tomar posse do sacrifício da cruz e deixar o médico dos médicos tratar o que ele tem para tratar. Vem, pastora, que esse negócio é com a senhora. Glória a